podemos colocá-la na tela? Então, vamos Veio postar um negócio. Eu não Oi, ia nem falar Aline. nada, né? Nem responder. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bem, e vocês? Primeiramente, obrigado aqui por, né, aceitar o convite do Link Podcast para a gente entrar, conversar com você, porque a gente está nessa intenção de esclarecer os assuntos, né, Aline? Colocar tudo, né? A gente sabe que você está recebendo ataques na internet, o MC Daniel, todo mundo está recebendo ataques. Então eu quero saber de você, Aline, de verdade. O que aconteceu, né? Coloca os pingos nos is aqui pra gente para esclarecer de uma vez por toda. O que aconteceu na sala de parto, como está sendo levado essa situação toda. Eu quero saber o seu lado da história. Ontem o MC Daniel falou com a gente, explicou algumas situações. Eu quero saber o seu lado, né? A gente faz o trabalho de jornalismo aqui no Link Podcast para entender também o que aconteceu com você ali. Tá. Primeiramente, bom dia, né? Diante de tudo, né? Queria agradecer também pela oportunidade de vocês deixar eu participar, né? Ontem, pela equipe de assessoria, parte de advogados, a gente fica um pouco mais receosa, né? E aí ontem estava tudo certo para eu entrar aqui, mas infelizmente as coisas começam a acontecer e realmente não deu para eu entrar. Então, na verdade, eu que entrei em contato com a mãe do MC Daniel, né? A Dani é uma pessoa muito incrível, assim, ela foi uma pessoa muito humana comigo o tempo todo de negociação, de me ajudar, estar ali com eles. Eu já tinha atendido alguns MCs, né? Então, toda a parte de negociação foi feita com a mãe dele, né? Tinha uma pessoa também prestando assessoria na época, ela também me ajudou. E só que, assim, o meu contato sempre foi com eles, né, com a Dani, com a parte da assessoria deles. E a gente que trabalha com parto, a gente precisa muito ter esse contato direto com a gestante, com o pai, né, para a gente mostrar também o nosso trabalho ali, para eles entenderem se realmente segue a mesma linha que eles, né? Uhum. Então, a Dani de imediato mostrou o meu trabalho para a Lorena, né? A Lorena topou fazer essa parceria. Essa parceria seria o quê? Eles me ajudariam com preço, né, com um valor de custo para ir para o Rio de Janeiro e fazer o trabalho e eles colocarem um arroba, né? Então, esse foi o combinado. Inclusive, eu indiquei toda a parte da decoração, docinhos, de tudo que estava dentro da maternidade na sala, né, na onde ela ia receber a família, os amigos. Foi indicação minha, deu tudo certo, a gente estava numa vibe muito boa. E aí, então, ficou marcado, porque ela ia fazer uma indução, né? E como eu estava tendo pouco contato com a situação do parto, né? Eu queria saber mais se realmente acontecia essa indução, né? Eu entrei em contato com a médica dela, que a gente tem... às vezes aqui em São Paulo, a gente tem muito esse costume, às vezes faz um grupo, vamos conversando ali, alinhando tudo, para chegar no dia tudo correr bem, né? E aí falei com a médica deles, ela falou que ia ser uma indução mesmo, que eles iam chegar por volta das 9 horas lá. Então, isso foi num domingo, eu fui para o Rio de Janeiro no sábado, no domingo, às 7 horas da manhã, eu já estava na maternidade, né? Porque eles iam chegar às 9 horas da manhã e eu queria pegar a chegada deles, como vocês viram, tem vídeo deles, né, que a outra videomaker que estava comigo me ajudou a fazer, né, cedeu o material, eu até paguei para ela, que como ela estava lá, ela foi contratada para fazer a parte da decoração das pessoas que decoraram ali, mas como ela já estava ali, eu falei, você fica aqui e me ajuda, né, e aí vocês podem ver que no início eu estava lá, a gente pegou a entrada deles, né, eles chegando de carro, sempre muito na minha, sabe? E aí, quando a gente já começou os probleminhas da maternidade, que quando ele já entrou na maternidade, tinha alguém com o celular na mão no balcão. Eu tenho esse vídeo. Quando ele entra, alguém... Eu não vi, tá? Eu vi como foi a cena. Alguém tava com o celular, ele pediu para baixar e não filmar. Achei super ok, porque se tratando de uma pessoa pública, e ele já tinha passado por uma situação ali, né? Uhum. E aí nós seguimos pro quarto. Desse momento que a gente subiu pro quarto, eu vou falar uma coisa bem sincera pra você. Eu até mandei uma mensagem, falei, gente, acho que foi o MC mais bacana que eu já atendi. Porque ele me tratou super bem. Quando nós entramos no quarto, que tava toda a parte da decoração, o pessoal quis fazer vídeo com ele, tirar foto, e eu me quietinha ali, né, que eu sabia que não era o momento certo, eu não fiz foto com ele, eu não filmei nada com ele, eu tava ali para trabalhar,
né? Isso a gente ia gerar depois um conteúdo no final, de um agradecimento, né? Então, lá na maternidade, tinham 2 salas. A parte que estava a decoração e o quarto onde a Lorena estava. A Lorena chegou com a mãe dela, né? A mãe dela estava junto, a mãe do Daniel também estava junto. Então, a cena foi essa. Ela estava sentada naquela poltrona de amamentação. A mãe da Lorena fechou a porta para ficar uma coisa mais intimista ali, para as pessoas não ficarem, né? Porque não era o momento certo mesmo, né? E como eu não tinha tido esse contato com a Lorena, eu só quis explicar para a Lorena qual era o meu momento ali de estar com eles. Esse foi o nosso maior erro. Então, ter essa conversa entre a gente, ter orientado aonde eu ia ficar, onde eu não ia ficar. E aí eu falei pra Lorena, eu falei, Lorena, agora eu só vou te falar, porque a minha parte, eu já recebi vocês aqui, já tem essa filmagem. Como é um parto que vai ser induzido, eu não fico na indução, porque é algo mais demorado, é algo que pode estressar a cliente, então não tinha necessidade de eu estar ali. A minha chegada na maternidade para fotografar é quando esse parto começa a pegar. A gente fala que é um parto ativo, né? E aí eu falei para ela, Lorena, então vai demorar um pouquinho, né? Você vai passar por essa indução. Nessa hora, o Daniel já falou um pouco mais alto comigo. Falou, você não precisa passar informação para ela, que ela já sabe o que tem que ser feito. Aí eu falei para ele, não, Daniel, tudo bem. Eu só estou explicando porque eu não vou ficar aqui, né? Eu vou estar onde eu estou hospedada e aí, na hora certa, eu venho. Dessa mãe do Daniel já falou, ó, vocês podem ir embora, né? A hora que começar certinho, eu te ligo. E assim foi feito, né? Então, o fotógrafo dele, a equipe dele, ficou com eles na maternidade o tempo todo. Entendeu? E eu fui pra casa, porque o combinado era eu entrar na partir do momento que ela fosse mesmo no trabalho de parto. Que só eu podia entrar, a equipe dele não podia. Sim. Né? E aí eu fui pra casa, aí acho que por volta de umas 9 horas, eu preciso ver aqui depois na mensagem da Dani, que eu não vou me recordar. A Dani falou, Aline, a bolsa da Lorena rompeu. Aí eu falei, tá bom, vou pra maternidade. Foi só o tempo de eu me arrumar e ir. Eu achei que tinha sido mais rápido na época, e não foi. Parece que demorei mais ou menos uns 30, 40 minutos pra chegar. Mas ali na conversa com todo mundo, tava tudo bem. Ela tava em início de trabalho de parto, né? Então eu fui com calma até, né? E a gente tem os vídeos né? Se precisar dos vídeos da maternidade, a gente consegue os vídeos no momento que eu cheguei, né? Nesse momento, eu levei meu videomaker para ir comigo, né? Então eu falei para ele, ó, eu vou ver com a Dani, né? Que tudo era conversado com a mãe dele. E te falo se vai entrar ou não. Porque a equipe do Daniel, antes de eu ir para a maternidade, eles me mandaram muitos áudios dizendo, Aline, se tratando de um artista, a gente precisa de algo imediato. Filma, posta, filma, posta, filma, posta. Ou filma e me passa, filma e me passa. Então, para eu fazer isso de imediato, não tinha como. Foi aonde entrou o meu videomaker. Então ele foi comigo, eu mandei pra Dani, a Dani falou, Aline, tem que ver com a Lorena e com o Daniel. Eles não permitiram, obviamente, não quiseram, porque achava que ali também seria um pouco mais invasivo, entendo super eles. Quando eu cheguei na sala, o Daniel já falou grosso comigo e gritou comigo. Aonde você tava? Porque eu tô o dia inteiro atrás de você. E isso não foi me passado. Entendeu? Entendi. Então tem o print da Dani falando, ó, vem pra cá que a bolsa rompeu. Então eu fui como todos os outros clientes eu faço. E aí eu falei pra ele, falei, não, Daniel, conversei com a sua mãe e tal. Aí senti aquele clima já pesado, só tava eu, a médica, a mãe dela, e eles dois estavam dentro da banheira. A Lorena pediu pra alguém trazer uma câmera dela, né? Nesse intervalo eu conversei com o Daniel. Eu falei, Daniel, a mãe dela acho que foi buscar. Eu falei, Daniel, você pediu para sua equipe para que eu passasse isso para eles o tempo todo? Aí ele falou, foca no seu trabalho, esquece minha equipe. Falei, beleza. Nossa. Beleza, vou fazer meu trabalho. Só que lá de manhã, quando eu terminei o trabalho da filmagem do quarto, eles chegando, decoração, quando eu desci, eu já fui abordada pela equipe dele, na catraca, dizendo, ó, me passa já o conteúdo que a gente quer editar. Mandei mensagem para a mãe da Dani, para a mãe do Dani. Eu passo para a equipe? Não passa. Então, tudo ali foi feito com muita ética, com muito respeito, porque eu sabia que se tratava de um famoso. E eu tô acostumada a trabalhar, né? E o que me deixa triste é que agora, diante de todos os artistas que eu atendi, por que as pessoas estão vindo falar agora sobre o meu trabalho? Entendeu? Você pode falar sobre o meu trabalho, sobre entrega,
um prazo de entrega que foi falho. Vocês podem falar, cobrar sobre isso, mas sobre a minha conduta como ser humano, como profissional em sala de parto, não. Então, quando eu estava na sala de parto, eu vi que estava só a gente mesmo. Normalmente, em sala de parto aqui em São Paulo, tá? Eu vou falar com a minha experiência daqui. Tem circulante de sala, as enfermeiras, né? Porque a mãe tá na banheira, às vezes precisa de uma toalha, precisa de uma água. Aqui em São Paulo sempre tem uma garrafa de água dentro da sala de parto. Lá não tinha. Era um bebedouro de frente com a porta, onde a mãe da Lorena saiu o tempo todo para pegar água. Então, tinha alguns momentos que não tinha necessidade de eu ficar filmando e fotografando, porque não era algo na íntegra. Era algo que a gente pegava de takes para depois a gente juntar e fazer esse vídeo. Então, teve um momento que toda hora ela saía para pegar água. Eu fui até do lado de fora e falei, gente, tem como quiser arrumar uma garrafa de água? Foi aí que tudo ele começou a dizer que eu estava fazendo não fazendo o meu trabalho. Foi aí que foi a virada de chave, porque você comentou aqui com a gente que o MC Daniel foi a melhor pessoa, melhor artista que você tinha conversado. A virada de chave foi dentro da sala de parto normal. Foi aí que começou. Eu não entendi o que estava acontecendo, eu não sei o que tinha passado no dia deles o dia todo, né? E eu até entendo que talvez por eles serem pais de primeira viagem, não ter tido essa comunicação direta com a fotógrafa, eles também ficaram perdidos. Foi por falta de comunicação, entendi, né? Então, mas eu não tinha esse acesso a eles devido tudo por trás. A mãe, a assessoria, eles que faziam toda a intermediação. E eu tenho vídeos falando, gente, eu preciso ter contato com eles, eu preciso conversar, enfim. Então, nesse momento, eu saí. O Daniel entrou na banheira, então ele entrou só de cueca. Né? Eu tô falando porque eu tenho foto, eu tenho as coisas, tudo que eu tô falando é o que realmente aconteceu e tem como eu provar o lado da história. E aí, quando ele entrou na banheira... Tem material que você ainda não divulgou, que comprove o seu lado? Muita coisa! Tudo que eu tô te falando aqui, eu tenho material. Então, assim, ele na banheira com ela... Então, o momento que e a Lorena, toda muito educada comigo, tá? Deixar isso bem claro. A Lorena foi uma pessoa muito tranquila em sala de parto. Deixar bem claro que o Daniel sempre esteve muito perto da Lorena o tempo todo. Teve algumas situações ali que ele estava muito no celular e ela cobrava isso dele, tá? Mas em nenhum momento teve algo entre os dois ali, entendeu? Nada, ele sempre estava do lado dela, querendo proteger ela, sempre perto o tempo todo. E aí, eu via que na sala não tinha toalha, né? Porque a Lorena estava com um processo de muita dor, né? Ela estava com 5 centímetros e ela queria analgesia. Então, quando ela pediu analgesia, tem toda aquela parte que sai da banheira. Não tinha enfermeira na sala, eu não sei por qual motivo. Não sei se eles não quiseram que entrasse pessoas ali. Então, eu saí para pegar roupa para ele se vestir, pegar a toalha para ele poder sair da banheira. Então, quando normalmente a mulher pede essa analgesia, ela tá num grau de dor muito grande. Então, não adianta ficar falando, né, apavorando mais a pessoa. A única coisa que eu falei ali para ela, eu falei, fica calma, vai dar tudo certo. Só isso. Entendi. Só isso que eu falei. Então, eu estava segura do que eu estava fazendo, do meu trabalho, ciente do que eu estava fazendo, mas eu também quis ser humana, como eu sou em todos os partos, né? E acho que esse ponto é um ponto que talvez eu tenha que mudar isso para o futuro, né? Porque a pessoa, ela só solicita aquilo que realmente cabe a ela, né? E aí, quando foi pedida a analgesia, tem aquele preparo de sair da banheira, posicionar a mulher e a entrada do médico para poder fazer o processo. Então, isso demorou cerca de o quê? Uns 5 minutos. Não foi nem mais que isso. Entendi. E nesse momento, o Daniel viu que ela estava com muita dor, ele ficou muito estressado, eu acho que por conta da situação de ver a mulher sofrer, com dor, eu super entendo. Ele simplesmente chutou a porta. Tinham 4 enfermeiras da frente, eu não sei o nome de nenhuma delas, mas tinham 4 enfermeiras que era de frente com o balcão. Ele chutou a porta para ir atrás do médico e falou que o hospital estava aqui nem o Brasil. Entendi. Né? Então aquilo tudo já começou a me assustar, porque ele começou a se mudar de repente. E eu acredito que seja, sim, por conta de todo esse
esse medo, essa insegurança, né? Então, na analgesia, depois que a mulher toma a analgesia, eu tô falando tudo, gente, porque tem que entender também a parte técnica, onde eu entro, o que eu faço, Sim, né? com certeza. O momento que a mulher tá vulnerável, tá ali, por exemplo, fazendo um exame de toque, teve uma situação que ele tava dentro ali e estavam fazendo exame de toque. Ele pegou e falou assim, ele fazia assim. E ele, o Daniel, ele tem um problema, ele começa a rir, ele começa a te deixar constrangida. E aí, nesse momento, ele falou, você não vai fazer o seu trabalho? Eu falei, Daniel, ela tá fazendo exame de toque, eu não tenho por que filmar. A gente tem regras dentro de uma maternidade. A gente não pode fazer tudo. E eles estão acostumados com o quê? Videomaker 24 horas filmando o tempo todo. Era mais fácil ele ter levado o videomaker dele do que ter ido lá. Então, assim, para eles terem contratado o meu serviço, entre aspas, que era através de um arroba e um valor sendo pago, né? Eles tinham que ter visto mais a fundo se realmente o que estava na minha página, com a minha pessoa, condizia com o que eles queriam. Entende? Aham. Então, no momento da analgesia, foi feita a analgesia. Nesse momento, a gente deixa a mãe no processo de descanso. A Lorena estava muito cansada. A mulher, quando está em trabalho de parto, principalmente numa indução, ela já está cansada. Então, nesse momento, a gente se retira. Eu me retirei, falei com a médica, falei com eles, falei, gente, eu vou pro andar de baixo. Não vou ficar aqui. Quando ela voltar do descanso, eu volto. Só que nesse momento, o bebê teve um sofrimento fetal ali. Tecnicamente falando, não é uma coisa que eu preciso ficar falando aqui, mas em algumas situações isso acontece pós-analgesia, né? Que eu também não vou entrar nesse mérito, porque o meu mérito agora é dizer o que eu sou e como eu trabalhei ali, né? Uhum. Então, quando eu desci, ninguém me ligou. Quando aconteceu isso, eu vi o movimento das pessoas que estavam lá indo pro visor. E aí eu perguntei pro segurança, o que tá acontecendo? Ele falou, foi por uma cesárea de urgência. Aí eu subi correndo. Aí quando eu subi correndo, eu já estava com o meu videomaker, né? A cesárea se tratando de uma coisa diferente. E aí eu perguntei pro Daniel, entrei, falei, Daniel, meu videomaker tá do lado de fora. Você quer que eles entrem para fazer as partes do celular? Aí ele falou, ai, não sei. Eu falei, ele entra só no momento que tiver todo o campo fechado, não vai aparecer nada da Lorena, a gente não vai mostrar nada. Aí ele falou, não tem problema. Só que quando eu entrei e falei isso com ele, ele já gritou comigo de novo. Falou, onde você estava? Eu falei, calma, Daniel, eu estava lá embaixo, esperando o retorno de vocês para eu voltar. Ele tava tendo picos de humor, vamos dizer assim, né? Isso, sim, parecia que ele estava muito irritado com a situação. Eu acho que não estava de acordo com o que ele queria realmente, né? E o nosso trabalho ali de fotografia e vídeo é diferente do que ele vive diariamente, né? E aí, no momento que tem no parto, que é feito a passagem de sonda, é um momento que eu sempre me retiro. A mulher está exposta, eu não preciso estar ali para filmar, porque eu não vou filmar. E quando eu falei para ele que ia sair, ele achou ruim. Aí a enfermeira chegou e falou assim, Daniel, esse momento a fotógrafa não fica em sala de parto. Entendeu? Então, ela vai sim se retirar. Se retirou eu e o meu videomaker. Quando ela já estava toda ali, só a barriguinha de fora, que não mostrava nenhuma parte íntima dela, que deixasse ela constrangida, nós entramos. Então, todo parto que eu entro, eu sempre falo para a equipe, eu sempre desejo boa sorte, uma boa cirurgia, que Deus abençoe. Eu dei a volta, fui na cabeça dela e falei, Lorena, bom parto para nós, que Deus abençoe. É a parte que ele fala que ela estavam fazendo a cirurgia, abriram a barriga dela e eu estava dando uma de psicóloga. Entendi. Então, foi esses momentos, e aí, no decorrer do parto, fiz as fotos, ele se entrosou ali com toda a situação, não teve nenhum momento, assim, né? Depois, quando o bebê nasceu, a pediatra pegou, levou pro bercinho, que é de, né, prática isso, e começou a conduta ali que eu também não filmo. Porque às vezes o bebê precisa de cuidados, né? E aí, ele falando, filma. Falei, Daniel, eu sei o que eu tô fazendo. Então, calma, não vai faltar nada. E não faltou nada. Teve alguma discussão entre vocês ali, na sala de parto? Porque eu percebi que os ânimos estavam mais exaltados. Teve alguma discussão entre vocês? Da nossa parte, não. Eu fiquei na minha, ouvi tudo que tinha pra ouvir, mesmo ele estando estressado desse jeito, e até mesmo acho que por conta da situação, eu super entendo. E aí, no final, a foto mais pedida é a foto que a gente coloca o bebezinho na bochecha da mãe junto com o pai. Então, a pediatra pegou o bebê, eu falei pra ela, doutora, você consegue me ajudar a posicionar o bebê? Porque eu mesma não ponho a mão em nada.
Ela foi, você pode ver que quando acontece o puxão no meu braço, a pediatra tá aqui com o bebê tá na bochechinha da Lorena e eu tô aqui. O que aconteceu nessa hora? Para eu fazer a foto, eu tava montando a cena, a pediatra colocou o bebê, o Daniel ia chegar para fazer a foto. Só que quando ela colocou o bebê na bochecha da Lorena, ele me puxou, faz a foto. Aí você fala, no vídeo eu falo, calma, eu tô montando a cena. Entendeu? Uhum. Então, o Daniel não precisava ter pegado em mim, não precisava dessa forma, independente de qualquer coisa. A mulher, ela só é tocada a ser solicitado. Ele estava trabalhando, não achei legal da parte dele. Em seguida, a gente tem um vídeo, ele colocando, a gente colocando o Daniel no rosto, em seguida desse vídeo. Uhum. É de praxe a gente fazer. E aí, começou essa situação. Quando nós fomos mostrar o bebê para a família que tinha um vidro, ele começou a zombar de mim no meu videomaker. Tira eles da sala e coloca vocês, ó, porque eles são... Tipo, tem os vídeos também, ele fazendo isso. Tem um momento que a enfermeira fala pro Daniel assim, Daniel, a gente precisa cobrir o bebê, né, porque a temperatura tá baixa. E ele falando com a enfermeira, nem aí. Entendeu? Tem esse vídeo também. Ele ali. Então, a gente se sentiu muito constrangido, porque era o nosso trabalho. Teve algum momento que eu falei pra ele, Daniel, você me respeita agora, já que você já fez tudo, eu tô aqui, pelo meu trabalho. Ele nem tinha recebido o material, e não sei por que ele estava me julgando tanto. Entendeu? Fiz touca pra eles, levei pra eles. Ele fala no vídeo que eu cheguei atrasada. Eu não cheguei atrasada, né? Senão ele não teria o vídeo que ele tem lá. Não condiz com o que ele diz. Ele pegou a minha rede social e falou, ela chegou atrasada. Eu tava lá de manhã. Eu tenho foto, eu tenho vídeo. A videomaker me filmou lá dentro. Outra coisa que não condiz. Era as vestes do meu videomaker. Ele não estava numa balada. Nós estávamos trabalhando. E dentro do centro obstétrico é usado roupa. Que roupa que ele estava? A não ser do centro obstétrico. Aonde que o Daniel falou que ele estava mal vestido? Que ele veio da balada? Ele fala que ele tava fumando pod também. Outra coisa, o pod. Toda a parte da maternidade tem vídeo. Aonde que diz que ele fuma pod? O que nós fazemos da maternidade, fora da maternidade, não cabe ninguém vir nos julgar. Se a gente está em algum ambiente de festa, se a gente está fumando um narguilé com a galera, não cabe ninguém vir falar porque nós não estamos no nosso momento de trabalho. Então, isso foi uma mentira. Ele não estava usando pod, ele não estava mal vestido, a gente estava, para entrar no centro cirúrgico, no centro obstétrico, nós temos que estar com essa roupa. Então, isso não condiz com o que o Daniel falou. Tá? Então, tudo isso aconteceu dessa forma. Eu fui embora. E, Aline, você tentou, antes da polêmica vir à tona, né? Essa coisa de ter o lado do Daniel, você dar o seu lado nas suas redes sociais. Você tentou um contato com o Daniel, com a mãe do Daniel, que você esteve em contato, com a Lorena, né? A mãe do Haas. Você tentou um contato para tentar esclarecer tudo isso para todo mundo? Nós brigamos feio. Eu e o Daniel por áudio, eu tenho os áudios, tudo aqui no meu celular. O que aconteceu? Eles queriam as coisas de imediato. Eu mandei para eles uma foto, e essa foto, né, foi um teste, para saber o que ele ia fazer, né? Calma aí que estão tentando me ligar, peraí. E aí, a primeira coisa que ele fez foi postar na rede social. E sabe o que ele fez? Ele postou a roupa do fotógrafo dele. Então, a partir daquele momento, o nosso contrato já não ia adiante. Porque ele usou uma foto minha, ele deu crédito pro fotógrafo dele. E aí ele começou a ficar desesperado, porque ele queria todos os arquivos. Eu falei pra ele, Daniel, é o seguinte, já não condiz com o que a gente combinou, então eu não vou entregar, eu preciso receber. Mesmo diante de tudo isso, eu mandei tudo pra eles, porque eu já tava cansada. Aí eu falei pra ele, tem as mensagens, eu falei, Daniel, faz o seguinte, vou te entregar tudo, não precisa me pagar, porque ele não queria me pagar. Ele não queria me pagar. Você recebeu ou não? Hã? Você chegou a receber ou não? Recebi tudo. A mãe do Dani me pagou tudo, me ligou, a Lorena também. Quando eu passei tudo, eu falei pra equipe deles que também tava mandando mensagem. Eles, não, ele vai pagar. Eu falei, agora ele vai pagar mesmo. Ele vai pagar o que é o meu trabalho e quem tava junto. Entendeu? Porque eu envolvi mais pessoas, né? Tinha mais uma videomaker ali.
E aí, eu peguei e nessa situação toda, a Lorena me ligou, falou que estava muito triste com a situação, a mãe dela também muito triste com a situação. Ela estava com muita dor, me ligou, nós falamos por telefone, ela me mandou um texto enorme dizendo que estava muito triste com o material que ela tinha recebido. Só que o material que ela tinha recebido, não fui eu que editei. Eu não sei o que eles fizeram ali. Foi a equipe dele. Então ela estava triste com o resultado que a equipe dele montou. Porque eu dei coisas que eu não faço, eu não dou material bruto para ninguém. E eu dei material para eles, passei tudo para eles poderem fazer tudo certinho, entende? Então, E aí, essa questão que ele fala, que a Lorena, ele tem áudios da Lorena falando que tá triste com o material que foi divulgado, não foi você que fez, na verdade, a edição. A edição não, o take sim. Entendi. As filmagens, sim. E quem fez toda a parte da edição foi eles. E aí a Lorena, ele fala que tem áudios da Lorena. Não sei se tem, mas provavelmente tem, sim. Porque a Lorena, na época, foi a pessoa que teve menos voz nisso tudo. Ela é uma pessoa muito na dela, muito quieta. Ela foi muito solícita comigo, muito educada. Muito educada. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Já o Daniel, não, me ameaçando, né? Falar que eu tava cavando minha própria cova. Eu até entendo ele, cavei mesmo. E a mãe do Daniel, uma pessoa inteira, nossa, solícita também, muito abençoada, o tempo todo falando de Deus, me pediu desculpa. Só que a mãe do Dani me ligou para conversar. Ela falou: não, o que ele tá fazendo não é certo, não acho legal. E foi ela que fez a transferência. Eu passei o valor para ela e ela fez no mesmo momento. Acabou o assunto, nós encerramos isso. O que aconteceu agora à tona foi as mensagens, né, do amigo dela, do Rafael lá, ter colocado e eu ter feito um comentário num dos perfis ali, e essas coisas, elas têm uma movimentação muito grande, né? Uhum. E ter feito um story, entendeu? Porque na época eu não tinha como falar. Aconteceu uma situação que o Daniel mandou uma mensagem, eu não lembro para quem foi, acho que foi do Chá Bênçãos, e a menina falou que o parto ia acontecer na maternidade, ele manda uma mensagem para ela, não lembro quem foi. Ele manda uma mensagem para ela: não fala a maternidade que porque vai estar todo mundo lá na frente, vai ser uma loucura. E no final, não apareceu ninguém. Foi quando ele divulgou que as pessoas que apareciam lá iriam da cesta básica. Entendi. Entende? Então, assim, eu não quero nada, eu não quero ganhar nada em cima do Daniel, eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu não quero nada disso. Entendeu? Só que quando falou do Rafael, o Rafael também foi injustiçado, entendeu? Começou a falar de mim. Eu não passei esse vídeo pra ninguém, todo mundo me pediu, inclusive a Mônica. Uhum. Eu não passei. A única pessoa que tinha esse vídeo era a assessora, o videomaker e a equipe do Daniel. Agora, como foi parar na internet, eu não sei. Porque quem postou, né, a página que postou, sabe quem mandou. Eu não fui. Eu não faria por isso. Entendeu? Aí, nessa situação, começou a subir pessoas para falar de mim. Que foi, não sei se é para falar sobre isso também. Uhum. Falar coisas que também não condiz com o que aconteceu no dia. Você pode falar do meu atraso de entrega, você pode falar no meu atraso de comunicação, você pode me falar de qualquer coisa dentro da minha empresa, mas falar da minha conduta como pessoa dentro de sala, não. E Aline, você pretende seguir isso para uma outra esfera, algum tipo de processo? Isso já está sendo feito? Porque você recebeu ataques, o MC Daniel também. Eu tô vendo que vocês não têm uma relação para tentar um acordo com relação a isso. Você pretende ir além? Não, eu até no final do dia do trabalho lá, falei pro Daniel: desculpa por qualquer coisa, pedi desculpa para ele, né? Pedi desculpa pra Lorena, se em algum momento eu fui invasiva, né? Não queria, falei para ele que não ia falar sobre isso, não ia colocar vídeo nenhum, isso lá 5 meses atrás, entendeu? E isso veio à tona agora por toda a situação, mesmo que aconteceu com as coisas que estão acontecendo, que falaram do Rafael, eu me senti no mesmo lugar que ele, né? Porque na época eu fui muito julgada por ele, né? A forma de como ele me tratou, e eu bati de frente com o Daniel, entendeu? Eu não abaixei a cabeça para ele, eu não sou funcionária dele, não sou a mulher dele, ele podia ter me empurrado. Ele não tem esse direito. Eu posso chegar na hora que ele tá cantando, pegar o microfone e colocar para ele cantar? Eu não posso. Ele não pode pegar em mim, pegar no meu equipamento, ele não pode fazer isso.
Infelizmente, a internet ainda acha que ele tá certo. Entendeu? E você, Aí agora mas tá assim, surgindo- você quer seguir com isso? Porque ele, querendo ou não, ele disse que você cavou sua própria cova, que ele pode acabar com a sua carreira, você falou isso. Você pretende ir numa esfera de justiça mesmo com relação a esse assunto? Ou você Olha, prefere um acordo amigável com ele? eu, na verdade, a justiça que eu quis já foi. Não me calar. E que nenhuma mulher passe por isso. Eu não quero dinheiro. Eu não vou entrar contra ele. Eu não quero dinheiro. Eu não vou entrar na justiça. Eu não quero. Entendeu? Sabe quem foi a maior prejudicada nisso? Tudo fui eu. Né? Porque é meu nome, é minha empresa. Então eu não vou dar sequência nisso, entendeu? Tem pessoas se levantando para falar sobre mim, né? Que foi o caso da Bela, da Mirella, que a Mirella eu mandei mensagem, mandei áudio, falei com a assessora dela também. Também tem um print de tudo. A Mirella foi uma pessoa incrível no parto comigo. E Uma ela te pessoa... respondeu? A assessora e a Mirella, elas te responderam? Assessora sim, porque tem conversas da gente até no Instagram, minha e da assessora na época, né? Aham. Mas tudo foi conversado entre a gente naquela época, com a Mirella, com os advogados dela, porque, na verdade, o que aconteceu? As fotos que eu mandei com o meu logotipo, né? Dizendo que a autora da foto era eu. E eu não queria que ela me mencionasse nada, porque ela pagou por aquilo. Mas a foto era um trabalho meu, então eu não queria que tirasse o logo. E aí eles foram e passaram o pincel e colocaram a foto. Aí eu falei que eu não gostei, né, por conta disso. Então o pós-parto dela foi tormentado por causa disso, né? E, inclusive, eu fiz o parto da assessora dela. Uhum. E aí, na época, eu perguntei pra Mirella, Mirella, posso postar essa foto? Pode. Eu falei, eu preciso te pagar alguma coisa por conta dessa divulgação? Não, relaxa. E tem áudio dela também. Mas o que deu a impressão? Que ela teve um problema comigo dentro de sala de parto. A impressão que a gente tem com as mensagens que ela postou, a impressão que a gente tem é essa. A conduta de dentro do parto não aconteceu nada, foi um parto muito tranquilo. A Mirella foi uma pessoa incrível na minha vida também. Eu não tenho. Assim, eu até gostaria que as pessoas conhecessem esse lado da Mirella fora da internet. Ela é uma pessoa incrível, o Dinho, a mãe da Mirella o tempo todo com a gente, foi incrível. O que aconteceu foi esse pós. Vazou 2 fotos que não fui eu que divulguei, não fui eu, entendeu? Com fã-clube. Mas a advogada dela na época entrou, a gente entrou em acordo. Você pode deixar essa foto. E o resto você não precisa ter, porque pagou, né? E o arroba, que eu queria só o nome. Eu não queria o arroba da minha página, porque era foto de autoria minha, né? E ela quis mesmo contratar, pagar tudo certinho. Então, deixo bem claro que a Mirella foi uma pessoa incrível na minha vida também. Não tenho nada para falar dela. Foi um parto muito acolhedor. Ela é uma pessoa que recebe a gente muito bem, muito educada, uma pessoa simples. Isso deixar tudo muito bem claro, para não ter esse mal entendido, né? Então, tenho a impressão que eu, em sala de parto, estava sendo uma pessoa cruel, né? Inclusive, quando ela estava com muita dor e o médico dela sugeriu que não desse analgesia porque ela tinha que estar em uma cesárea, eu dei uma sugestão para a mãe dela, né? E falei, vê o que vocês podem fazer, né? Porque acredito que isso não vá complicar, né? A evolução do parto dela, mas ela estava com muita dor, muita dor. Tem vídeos também, né? Então, o negócio da Bela também, eu postei todos os prints, vocês viram. Não aconteceu nada do que a Bela falou. O que aconteceu foi que eu mandei depois o vídeo, com quase 30 dias. Mas as nossas prazos de entrega é rápido. Eu mandei fotos para ela e temos um prazo de 30 dias. Mas a outra amiga dela, a Japa, falou, mas ela entregou 100 fotos e quis me cobrar. O meu pacote pago é de 100 fotos. O restante, se você quiser, você paga por elas. O valor da taxa cobrou mais. Não é só sobre o valor da taxa. Eu tenho que me alimentar, eu tenho minha condução, entendeu? Então, eu quero que as coisas sejam muito bem claras. E tudo que estamos falando aqui, nós temos como provar. Entende? Então, eu, Aline, como profissional, ser humano, eu posso chegar em você e falar, olha, realmente teve um atraso numa entrega, teve um atraso num álbum, né? Tem essa repercussão. A gente sabe que, às vezes, no movimento de uma empresa, quando você começa a chegar num patamar de clientes, realmente o fluxo maior aumenta e você precisa de uma equipe maior. Então, eu me separei na época, ele fazia as edições do vídeo. Então, tudo, eu quero deixar isso muito bem claro. Tudo tem o porquê. E sempre prevalecendo a verdade. O que eu ganharia com isso?
Por que eu iria mentir? Entende? Eu tenho tudo no WhatsApp. Todas as nossas brigas, eu e o Daniel, o texto que a Lorena mandou. E você pretende divulgar tudo isso, Aline? Pra falar sobre a minha parte ali, eu não me importo, não. Porque é o MC Daniel. Perto de mim, eu não sou absolutamente nada. E foi exatamente isso que eu me senti lá. Um nada. Entendi. Sair de São Paulo, trabalhar na madrugada, um parto já é tenso, a gente tem que ter muita cautela naquilo que vai fazer, no que vai falar, de como vai agir. E eu só agi como um ser humano e também fiz o meu trabalho como deveria ter sido feito. Entende? Entendi. Então eu agora, nesse momento, não vou me calar, eu não tenho medo de nada. Eu estou recebendo muitas mensagens, passaram 92 milhões de pessoas na minha rede. Caramba. O meu WhatsApp é ligado ao Instagram, então 3 horas da manhã tinha gente me ligando, né? Então a única coisa que eu quero é que isso realmente acabe e que a justiça, eu não vou nem falar do homem, mas a justiça de Deus seja feita. E que Deus toque no coração de cada pessoa que entrou para falar de mim e que faça essa mudança, porque eu não sou aquilo que estão me falando. Eu não sou. Isso me machucou muito. Depois desse parto, eu fiquei 40 dias sem trabalhar. Eu tentei o suicídio. Meu Deus, mas nesse interim da polêmica? Lá 5 meses atrás. E eu não aguentei a pressão. Eu não aguentei ter passado por aquilo. E tudo que eu falei aqui, eu tenho como provar. 5 meses que você diz que foi na época do parto do Haas. Uhum. Uma semana depois. Então, tudo isso aconteceu e vou te falar uma coisa, a gente precisa ter agora uma sabedoria espiritual muito grande, uma cabeça muito grande e para não fazer besteira. Entende? A injustiça ali é muito grande. Muito grande. Tipo, não condiz com a minha pessoa. Não condiz com quem eu sou. Entendeu? Eu levei anos para ter uma carreira sólida. Entende? Então, tudo que foi levantado, como eu disse para vocês, se tiver reclamação de entrega, de algo, de qualquer outra coisa, tudo bem. Que acontece mesmo. Mas outras coisas não. Entende? Eu não quero nada do Daniel, eu não quero dinheiro, eu não quero absolutamente nada. O público que vai vir de números de seguidores não é um grupo que vou trabalhar com essas pessoas. Entende? Entendo, então eu quero trabalhar em paz, como eu sempre fiz. Eu tô 12 anos na minha carreira. Eu demorei 5 anos para ter retorno financeiro, tá? E agora tudo isso acontecer desse jeito. Infelizmente, você pode ver todos os meus destaques, eu atendi muitos famosos. Sim, você atendeu o MC Rian, o Mau Mau, né? Eu vi o Mau Mau, vi o MC Rian, vi a Mirella. O Mau Mau e a Raíssa da Fazenda foram os últimos que eu atendi. Eu tenho áudios deles me agradecendo muito sobre, né, o parto, que foi um parto muito incrível. Eles são pessoas incríveis também, né? Fiz outras pessoas. A Japa, que falou de mim também, eu nem cheguei a fazer as coisas para ela, porque ela entrou nesse meio de fofoca, de insegurança. Entendi. Aline, eu queria que você esclarecesse pro pessoal aqui do Link Podcast também o porquê que você não entrou na live ontem, né? Porque a Mônica tentou entrar em contato com você e tudo mais. Eu queria que você esclarecesse pro nosso público aqui também o porquê que você não conseguiu. Então, ontem, eu demorei um pouco para responder a Mônica, né? Ela tinha me ligado, acho que mais cedo, e eu não tinha visto sobre esse podcast, e eu assisti, vi, eu acho que ela é uma pessoa extremamente justa. Então, quando eu estava entrando, eu só mandei uma mensagem para minha assessora, que estava me assessorando, ela nem está mais me respondendo, acho que realmente não quer mais contato, pela exposição de ontem e de como tudo isso está tomando uma proporção muito maior, então eu estou sozinha nessa e resolvi falar, né? Então, ontem, a hora que eu falei, ela falou, não, você não vai dar nenhuma entrevista,
a advogada vai fazer um pronunciamento, que não foi feito nenhum papel. E eu falei pra Mônica, a Mônica sabe, eu falei, Mônica, eu não vou passar o vídeo, não cabe a mim isso. E aí elas falaram pra eu não entrar, eu fiquei insegura, fiquei com medo do que tomar, né, do que tomar, mas parece que a Mônica ligou pra ela ao vivo, né? Uhum. E aí ela ficou super coagida, falou que não gostou, e ela ficou super chateada comigo, não tá falando comigo, né? Então, o caso com a assessora já... Nossa, uma pessoa incrível também, me ajudou muito, mas eu acho que agora ela não quer seguir mais com isso, não me respondeu mais, não mandou mais mensagem. A advogada também não, porque eu acho que também eles entram no mérito de, pô, as coisas estão começando a ficar um pouquinho pior, então vamos deixar pra lá. Então eu tô nessa sozinha, vou lutar por isso sozinha, vou lutar porque eu acho que é certo. Se não der certo, a gente tem saúde, a gente se reinventa, trabalha com outras coisas. E agora, sem tal fato da assessora, você gostaria de disponibilizar esses vídeos que você tem comprovando ainda mais o seu lado ou não? Olha, eu vou ser bem sincera pra você, eu não tenho nada a perder. O que tiver que ser mostrado, eu vou mostrar, sabe por quê? Não me respeitaram ontem, não respeitaram o Daniel. Alguém pegou esse vídeo e mandou para uma pessoa de fofoca. Entendeu? Não fui eu. Então, assim, eu tô com a minha paz, tô tranquila, porque não fui eu. As pessoas estão falando, a Aline vendeu o vídeo. Não, filho, não aconteceu nada disso. Eu nunca postei esse vídeo. Eu nunca divulguei esse vídeo. Eu tô com ele há 5 meses. Entendeu? Então, assim, não tem porquê, não tem. Sabe, tem coisas que não faz sentido. Entendeu? Mas poucas pessoas te dão oportunidade. Esses sites de fofoca, redes de fofoca, vai proteger sempre o artista. E nunca o prestador de serviço. Entendi. Entende? Entendi. Seguidor não quer dizer nada. Entendi.